Estou só aguardando aqui a... Pronto. Então, bom dia a todos, todas e todes. Bem-vindos ao seminário virtual da linha de pesquisa Etnicidade, Raça, Classe e Gênero nas Américas. É uma linha de pesquisa do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, com área de concentração em estudos comparados sobre as Américas, aqui do Departamento de Estudos Latino-Americanos. Nós estamos recebendo hoje a professora Rosa Maria Giatti Carneiro, que é professora no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Saúde e credenciada no nosso programa de pós-graduação, atuando na linha de pesquisa Etnicidade, Raça, Classe e Gênero nas Américas. A professora Rosa Maria vem atuando muito proximamente ao programa, trazendo toda uma linha de pesquisa, todo um conjunto de projetos relacionados a gênero, saúde, discussões sobre maternagem e que será o tema do seminário de hoje, práticas de maternagem como tramas e linhas de contato, família e parentesco feito por mulheres brasileiras em leituras intergeracionais. Eu não vou falar mais, eu vou deixar gravando. Caso alguém queira participar logo após o seminário, com perguntas, comentários, complementos, dúvidas, sintam-se à vontade para escrever no chat ou levantar a mão usando esse recurso que temos aqui na plataforma, ou abrindo o microfone, se apresentando e conversando diretamente com a professora e com as demais pessoas aqui presentes. Bem-vindos e, Rosa, a palavra está com você. Muito obrigado pela participação aqui nos seminários. Bom, eu é que agradeço, Christian, o convite, a oportunidade, né? Acho que o convite, ele foi feito em 2020, num ano extremamente atípico, assim como esse nas nossas vidas, mas acho que ainda mais, né? E aí, na época, eu não consegui responder ao convite como eu gostaria, porque eu estava iniciando uma investigação, né? Uma nova investigação, que é a minha pesquisa, que de início foi abrigada, digamos assim, pelo meu projeto de pós-doutoramento, mas agora também é uma pesquisa que vai me acompanhar com uma bolsa produtividade por mais 2 anos, né? Então, eu quero começar de saída dizendo que essa é uma pesquisa ainda em aberto, não só pela duração e pelo prolongamento, que agora ela vai, né, que eu vou poder contar, mas, sobretudo, pela excepcionalidade da pandemia e pela forma como a pandemia acabou afetando, de início, o meu modo de aproximação com o campo de pesquisa, mas depois também pela própria alteração temática, porque nenhuma pesquisa, acredito eu, está passando alheia a tudo o que a gente tem vivido, né? Então, gente, o que eu vou apresentar hoje é, digamos assim, uma brechinha, uma das linhas que eu consegui puxar nessa minha nova investida, né? Esse trabalho ele acabou me abrindo frentes, possibilidades de interpretação muito mais amplas do que eu esperava. Acho que toda pesquisa faz isso com a gente, acho que essa é a delícia da gente fazer uma nova pesquisa, iniciar, né, um novo tema, um novo campo, mas realmente tem sido surpreendente. Aí eu resolvi pensar um aspecto para trazer aqui, ainda em construção, mas acho que a ideia dos seminários é a gente apresentar os nossos achados e colocar para a mesa, para a roda, para ouvi-los e seguir adiante com os meus processos de elaboração. Eu vou ler um textinho que eu produzi e vou projetar aqui duas sequências de imagens, tá? Então, mas acho que é importante frisar aqui, esses achados, eles brotam, eles nascem da minha pesquisa de pós-doutoramento junto ao Departamento de Antropologia da Universidade Federal da Paraíba, sob a supervisão da antropóloga professora doutora Sônia Maluf. A Sônia, originalmente, é professora na Federal de Santa Catarina, mas nesse período em que eu fiz o meu pós-doutorado na UFPB, ela esteve no departamento na UFPB como professora visitante. Então, é daí que vem a nossa interface, tá? Eu não vou me deter aqui a detalhar o projeto, porque eu acho que ao longo da leitura do texto vai se fazer compreensível qual é a ideia dessa investigação, o seu núcleo central, digamos assim. Então, vamos lá. Práticas de maternagem como linhas e tramas de contato.
Família e Parentesco, feito por mulheres em leituras intergeracionais. Das linhas e tramas, um preâmbulo basilar. O trabalho manual com linhas, novelos e lãs em geral, não é algo incomum na história sobre a vida das mulheres. Tecer, costurar ou coser tem sido ao longo de muitos espaços e tempos algo caracteristicamente feminino. As mulheres tecem e desatam, mas também são tecidas por tais movimentos. Não ao acaso, entre as artistas vinculadas a um projeto denominado Artistas Latinas, cujo escopo é agregar e difundir a arte feita por mulheres em seus territórios de pertença, encontramos a brasileira Adalgisa Campos e a guatemalteca Ada Colotio, com arte feita com/através de linhas. Estou certa de que muitas outras são as mulheres que se exprimem por meio do bordado, da costura e do emaranhado. Mas aqui tomarei somente a ambas para arrancar o meu argumento maior. Adalgisa Campos nasceu em 1971, é paulista, artista visual e graduada em arquitetura pela Universidade de São Paulo, com outras tantas especializações e mestrado em artes pela Unicamp. O seu maior meio de expressão é o desenho, justamente naquilo que a liberdade infantil lhe emprega e na sua capacidade de fazer relacionar. Na série Desatadoras, que é uma série de 2018, junto de Suya Burger Ferlauto, vemos-nos diante de closes de mãos que parecem desembaraçar ou estarem embaraçadas por linhas grossas, bem brancas. Na sequência que eu vou mostrar a seguir, é possível perceber a densidade daquelas linhas, que mais parecem condensar uma nebulosa, tornando-se indissociáveis, mas também a relacionalidade de duas mulheres que parecem juntas desatar algo ou, ao mesmo tempo, em que pelos nós elas se veem conectadas. Eu vou projetar aqui essa sequência da Adalgisa Campos. Só um minutinho, gente. Ver se eu vou conseguir. A sequência da Adalgisa, uma das imagens é a imagem que ensejou o cartaz dessa apresentação. Agora acho que vai. O cartaz que a gente concebeu para a linha, né, para hoje. E essa é a Estamos série. visualizando aqui, Rosa, sem problema. Tá. Deixa eu abrir aqui, gente. Ai. Agora quem não está vendo sou eu. É que você está compartilhando a sua tela do computador e não a apresentação. Deixa eu tentar de novo. A melhor opção é tentar compartilhar a janela. Vai abrir essas duas opções. Compartilhar tela e compartilhar janela. Aí, se você clicar em janela, vai aparecer as várias telas que você pode querer compartilhar, no caso das imagens. Compartilhar a janela. Tá, então é melhor ir em janela, é isso? Não, vai no mesmo lugar, compartilhar conteúdo, né? E aí o Teams vai te dar duas opções, tela e janela. Aí você clica em janela e ele vai te dar várias telinhas para você escolher qual que você quer compartilhar. Achei. Pronto. Funcionou. Bom, obrigada, Cristian. Essa é a De nada. série essa é a série da Adalgisa Campos, que se chama Desatadoras. Eu vou aqui passar uma sequência. É uma performance. A Adalgisa, ela trabalha com inúmeras formas de expressão, como eu coloquei, desde desenho até performances. Essa é uma de 2018, onde ela esteve acompanhada. E eu vou deixar as imagens que elas falem por si próprias.
Alda Colotto nasceu em 1968 na Guatemala, e suas produções artísticas são também totalmente atravessadas pelo bordado. A artista pinta naturalmente os tecidos por meio de partes da natureza, folhas, galhos, sementes, e depois os borda, tendo por temas a natureza, mas sobretudo a sua história de vida. Duas são as séries que mais podem nos chamar a atenção nessa oportunidade. El Portal del Tiempo, de 2020, que narra a chegada de 3 navios a uma terra e o seu cotidiano de noite e dia. E a outra é Semilla Sagrada, também de 2020, que nos remete à origem do mundo, discorrendo, segundo a artista, também sobre a origem da vida. Eu vou projetar aqui para vocês verem. Essa primeira são algumas imagens, né, dessa sequência que se chama El Portal del Tiempo. A imagem é pequena, eu procurei uma maior, mas enfim, para esse momento eu não consegui, mas o que acho que é importante dizer é que esse tecido ele é primeiro pintado, e essas ramas, todas essas linhas e essas tramas que se encontram são bordados. Ela aplica o bordado depois de tingir de maneira natural o tecido. Essa é a primeira série, El Portal del Tiempo, e essa última se chama La Semilla Sagrada, onde ela usa a mesma técnica. Edmund Leach, em 2 ensaios a respeito da representação simbólica do tempo, salienta que entre os Kachin da Birmânia tem uma palavra, Majan, que literalmente significa, abre aspas, assunto feminino. Ela pode significar a guerra, uma canção de amor ou as linhas trançadas de um tear. Penélope, na Odisseia de Homero, tece para frente e para trás para construir uma mortalha, mas todas as noites desfaz o trabalho executado ao longo do dia, a fim de que ela não seja obrigada a se casar com outro homem antes do retorno de Ulisses, na Guerra de Troia. As linhas, portanto, compuseram e ainda o fazem as biografias das mulheres. Foram como tecelãs elogiadas, mas também amaldiçoadas. Minha atual investigação versa sobre histórias com E, de vida de mulheres de uma mesma família, mas de 3 gerações diferentes, avós, mães e filhas. Versa, portanto, sobre o tempo e linhagens de mulheres. O objetivo central é compreender se e de que modos os seus modos de maternar podem nos informar sobre as suas relações, seus corpos e emoções, mas, sobretudo, sobre a tessitura de seu parentesco e de suas ideias de família. Para isso, toma a maternidade como núcleo de experiência que as aproxima, mas também as distancia em afetos e leituras de mundo. As linhas e tão pouco o bordado eram de início o meu campo de investigação, mas tornaram-se pouco a pouco uma importante metáfora e modo de compreensão das histórias que me foram apresentadas. Em suas nebulosas, segredos, impossibilidades de distanciamento, mas também em sua presença. Se a pesquisa se desenvolve por meio da escuta de histórias de vida, de suas biografias e narrativas, pouco a pouco compreendi que se tratavam tais histórias de, abre aspas, suas linhas de vida, como pontua o antropólogo argentino radicado no Brasil, Otávio Bonet, ao interpretar a obra de Tim Ingold, mais especificamente no seu livro Being Alive, de 2011. Segundo Bonet, as linhas de vida, tomadas como fluxos e processos biográficos em desenvolvimento, constituem, abre aspas, malhas,
que para Ingold seriam os seus adensados, os seus nós e os seus emaranhados, que de tudo um pouco comportam e que também a tudo provocam. Abre aspas, vou fazer uma citação do próprio Ingold. Todo o terreno do conhecimento é reconfigurado. Em vez de superfícies territoriais segmentadas em domínios ou campos de estudos, temos algo mais semelhante a cordas trançadas com os correspondentes fios ou linhas de interesse. A rede não é uma entidade, ou seja, não é um objeto independente fechado que está definido contra outros objetos com os quais pode então ser justaposto ou unido. É sim um pacote ou um tecido de linhas fortemente unificadas, mas com alguns pontos em aberto, sem conexão, que se agrupam com outras linhas de outros agrupamentos. Ingold, 2011. Para falar sobre a malha, Ingold fala sobre a ideia de rede, cara aos antropólogos que têm se dedicado a pensar sobre uma antropologia relacional, à la Marilyn Straten e Bruno Latour. Esses três autores, assim como Bateson, que inspira o próprio Ingold, buscam olhar mais de perto para as relações em detrimento das dicotomias indivíduo/sociedade, ou de leituras mais formais e estruturantes da realidade. O interessante é que tanto a rede quanto a malha conectam e operam como uma espécie de organismo vivo, aberto e em constante processo de produção. Se eles estão a discorrer sobre uma outra teoria social, o que tais leituras podem me dizer sobre histórias de vida de mulheres de gerações diferentes, mas de uma mesma família? Tomarei aqui como premissa que a família e o parentesco, antes de serem polarizados em sangue ou afinidade, numa mirada contemporânea, como sugere Sabrina Finamori, também merecem ser pensados como rede, malha e, por consequência, como processo. Desta feita, de modo mais aberto e de forma a se compreender antes antes não o que é ou poderia ser, mas sim muito mais ao como e de que formas o parentesco tem sido feito. Afinal, assim como as redes e as malhas são compostos de linhas de vida, de linhas e de fios que se conectam e desconectam. As interações entre tais linhas e tais vidas, que é o que mais me interessa, não se dão a priori e tampouco fora da malha, se dão conjuntamente no ato de criação da mesma. Daí, Ingold traçar o paralelo entre a malha e a teia de aranha, à medida em que a aranha não existe sem a teia, e tampouco a teia sem a aranha. A teia, como salienta Bonnet, é a condição de existência da aranha. Assim, ao meu ver, é a família, a condição da existência das avós, das mães, das filhas, mas a sociedade e os seus tempos, a condição de existência das famílias. Em campo, entre linhas e histórias de mulheres mães. Fiz minha pesquisa de campo durante os anos pandêmicos de 2020 e 2021. A ideia não era fazer uma investigação à distância, mas me for a alternativa possível. Foram 18 meses de entrevistas com mulheres de 2 gerações de uma mesma família. O primeiro grupo chamei de, abre aspas, grupo das mães ou de geração intermediária. E o segundo de, abre aspas, grupo das filhas ou da geração mais jovem, bebendo de uma classificação posta por pesquisas antropológicas sobre mulheres nos anos de 1980, feitas no Brasil, sobretudo num contexto carioca. Na primeira franja, estive com mulheres que tiveram suas filhas entre os anos de 1970 e 1980. E no segundo grupo, entre os anos de 2000 e 2020. A geração das avós, que seria a terceira, geração, mulheres que se tornaram mães nos anos de 1940, aparecera de modo referenciado, quando as suas filhas as mencionavam e as caracterizavam. Por isso, em alguns de meus relatos, também as avós adentraram no meu campo de discussão. Inicialmente, pretendi escutar mulheres da Paraíba e do Distrito Federal, de diferentes camadas sociais, a fim de compreender as suas leituras de gestação, parto, pós-parto e maternagens. No entanto, a ampliação da pesquisa por conta de sua veia digital, com a ampliação da pesquisa por conta de sua veia digital, estive com mulheres do Pará, da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba e Distrito Federal.
As entrevistas foram realizadas via Zoom ou Skype, mas também por meio de muitos áudios e chamadas de vídeo de WhatsApp, sobretudo com as mulheres de camadas populares. Entre essas, os contatos foram mais sequenciados e repetidos em mais de uma situação, por meio de diversas chamadas e trocas de mensagens. Nossas conversas se repetiam ao longo do tempo e durante semanas, acontecendo também por meio de e-mails e trocas de mensagens rápidas ou até mesmo de imagens enviadas via WhatsApp. A maioria delas foi gravada e depois transcrita. As narrativas foram construídas abertamente pelas próprias mulheres a partir de uma apresentação minha inicial sobre a proposta da investigação. Eu lhes dizia que queria saber sobre sua relação com sua mãe e sua avó depois de terem se tornado mães, sobre suas experiências de parto e amamentação, sobre o que lhes contaram as mulheres de sua família sobre tais eventos, sobre a presença e ausência dessas mulheres em suas casas e no seu momento de pós-parto, e sobre as suas memórias, as voltas com as figuras femininas de suas famílias. A partir daí, as mulheres construíam a sua cronologia, o seu modo de narrar e ordenavam por si próprias os seus eventos. É por isso que acredito nas práticas de maternagem como um núcleo duro, a partir do qual posso pensar sobre relações familiares e construção do parentesco. Outros tantos poderiam ter sido os meus pontos de partida, mas eu escolhi a maternagem, aqui tomada como ação e como mothering, como bem conceitua a antropóloga canadense Michelle Walks, para me referir sobre padrões de comportamento, emoções e vínculos familiares. Por fim, ainda metodologicamente, quero salientar que considero essa pesquisa em aberto, dado as dificuldades impostas pela pandemia e por tratar-se também de uma pesquisa para a qual conto com o auxílio do CNPq por mais um par de anos. Feitas tais preliminares, quero me deter à história de Joyce, uma médica que também se reconhece como parteira tradicional, que nasceu no Rio de Janeiro, mas vive na Paraíba há mais de uma década. Joyce tem por volta de 40 anos, é uma mulher branca, de camada média, casada, mãe de 4 filhos, todos nascidos em casa. Ela é médica, mas atua como uma parteira tradicional e atende a partos em casa na cidade em que vive. Se reconhece como parteira depois de ter passado por uma formação junto de uma parteira tradicional bastante renomada no Brasil e assim ter composto o grupo da mesma parteira e suas comadres. Hoje em dia, Joyce tem uma vida própria na parteria tradicional, já que deixou e rompeu com o seu grupo de origem. Sua narrativa é, abre aspas, boa para pensar, pois nos apresenta 2 dimensões das relações entre mães e filhas. De início, a de sua própria vida e história pessoal, mas também do que vê e ouve das mulheres que acompanha durante as suas experiências de parto e de maternagem. São, assim, suas próprias linhas de vida, mas também as de outras mulheres. Joyce é casada com um médico e vem de uma família de médicos, pais e tios. Sua mãe, Maria Alva, teve 2 filhos, ela e um menino. Como sua mãe havia passado por uma cirurgia importante durante a gestação, seu pai lhe aconselhou uma cesárea, depois do seu irmão ter nascido de um parto vaginal, abre aspas, muito traumático. Ela começa a nossa conversa dizendo que só passou a atentar para o tema das relações entre mães e filhas quando engravidou de seu primeiro filho, ou seja, a partir de sua própria maternidade. Antes disso, se considerava muito masculina e comenta que tinha mais amigos homens do que mulheres. Eu não cabia no estereótipo da delicadinha. Sua mãe viera de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, era uma mulher amorosa, mas com travas, segundo me conta, pois falava pouco sobre sua sexualidade. Ao parir ao seu irmão, suas hemorroidas saíram todas para fora. Por isso, Joyce tinha muito medo de que o mesmo acontecesse com ela. Os partos de sua avó materna haviam sido bem tranquilos, enquanto os da paterna haviam sido, abre aspas, estrambólicos. Sua mãe lhe contara que essa avó, ao dar à luz, havia feito tanta, mas tanta força que quase quebrou a cama em que se encontrava. Essas histórias pareciam funcionar como fantasmas que ameaçavam a sua própria experiência. Mas Joyce comenta que logo que sua mãe lhe começava a contar tais coisas, ela reagia dizendo, pode parar. Se você não tem coisas para me dizer, não me diga nada. Por outro lado, sua mãe também lhe dizia que o seu primeiro filho nasceria no dia 11 de abril, data em que havia nascido sua avó, uma benzedeira famosa de Minas Gerais. As relações entre as gerações de mães daquela família
se transmitiam por meio de datas, de práticas, eventos e consequências fisiológicas. E, de fato, o primeiro filho de Joyce viera ao mundo no dia 11 de abril, como profetizou sua mãe, e em que havia nascido sua avó materna. Seu primeiro filho nasceu no Rio de Janeiro e em casa. Sua mãe parece ter pouco participado. Segundo Joyce, ela vinha, trazia um protetor de peito para mim e ia embora. Quando sua segunda filha nasceu, uma menina, ela já vivia em outra cidade. Tentando ter a mãe mais próxima, ele comprou passagens aéreas para que estivessem juntas, mas as duas se desentenderam durante o puerpério. Sua sogra também havia ido para sua casa e sua mãe se sentiu enciumada com a presença de uma outra mulher naquele espaço. Ao narrar suas experiências de gestação, pode-se perceber uma certa independência das histórias que lhe contava sua mãe. Em que pese Joyce ter tido medo de ter as hemorroidas e de ter percebido que realmente poderia ter arrancado o vaso sanitário onde pariu, assim como sua avó materna, era no pós-parto que Joyce buscava por sua mãe e por cuidados, com a casa e com seus outros filhos. No seu terceiro puerpério, decidiu não contar com sua mãe, chamando somente sua sogra. Mas, segundo ela, não funcionou. Me dei conta, abre aspas, de que não podia substituir a minha mãe, apelando para uma consanguinidade ou história maternal. Joyce e sua mãe se aproximaram da maneira como a primeira queria, quando a mesma engravidara de gêmeos, mas sofreu um aborto. Para Joyce, ter sido num aborto, numa morte, tal aproximação parece ser algo muito curioso. Mas foi nessa ocasião que Marialva viaja para a Paraíba por sua própria iniciativa e que toma as rédeas do cuidado com a filha e com os netos. Depois disso, Joyce ainda tem mais uma menina e sua mãe novamente a auxilia. Em sua leitura, abre aspas, nessa época a gente já havia pegado o jeito. Ela quis vir e eu disse, massa, venha. Foi o resguardo perfeito. Na linha de vida de Joyce, vemos-nos diante da sobreposição de outras histórias de vida, a de suas avós e a de sua mãe. Elas informam umas às outras, positiva ou negativamente, por meio de fantasmas e de dádivas que se tornam heranças físicas e simbólicas. São linhas de continuidade, mas também linhas enoveladas, misturadas, sobrepostas, puxadas e repuxadas por cada uma dessas mulheres. Marialva recupera a história de vida de sua sogra. Joyce acaba sabendo mais de sua avó Tunica do que havia conhecido até então. Sua mãe comenta que vê muito da avó na própria filha. Mulheres já mortas retornam à cena para simbolizar um evento do presente. E assim a ideia de tempo linear ou cronológico deixa de existir. As linhas de vida se embrenham a ponto de borrar o próprio tempo. Algumas das histórias são usadas para dar sentido aos percursos de outras mulheres. E mulheres ou pessoas de gerações mais jovens, como é o caso dos bebês gêmeos que morreram, vêm para colocar a relação entre sua mãe e sua avó num outro lugar e com outras conformações. Aos meus olhos, não podem ser lidas de maneira linear e tampouco causal, mas como fluxos abertos em desenvolvimento, movimentados pelas experiências, mas também pelas narrativas das mulheres que escutei. É nesse sentido que eu me inspiro muito no pensado por Ingold e retrabalhado por Bonet no Brasil, de forma a articular as linhas de vida às malhas, assim como as narrativas de vida às tramas intergeracionais de uma mesma família, que acabam nos dizendo muito sobre os desenhos de pessoa dessas mulheres e de como são vividas as suas relações de parentesco. Como a parteira Joyce também recupera uma série de situações que nos ajudam a refletir sobre os encontros e contatos de tais linhas de vida. Ela me conta, abre aspas, eu acho importantíssima essa relação entre mãe e filha. Ela diz muito de como nós pariremos. A gente pare como nascemos, fecha aspas. É assim que ela constrói a narrativa do seu primeiro parto. Aos seus olhos, o seu filho mais velho lhe ensinou a nascer, sinalizando-nos mais uma vez o papel do futuro no presente e passado, e de gerações mais jovens com relação às mais antigas. Ela me conta, eu não sabia no meu corpo como era nascer, referindo-se ao fato de ter nascido de uma cesárea. Então, foi ele que me ensinou esse caminho. Ela chegou ao expulsivo com dilatação total, mas o seu trabalho de parto esfriou. Para resolver, Joyce comenta que,
abre aspas, se conectou com sua mãe animal. Aqui uma outra mãe, fazendo referência a uma ancestralidade natural e de uma integração com um mundo familiar mais extenso do que o consanguíneo. Filhos que ensinam as mães ou que explicam suas sensações também subvertem nessa ordem de explicação os lugares de ancestralidade e precedência do parentesco. Ao me contar de sua prática de parteria com outras mulheres, aí ela comenta: quando as mulheres nasceram de cesárea marcada, eu sei que eu tenho um desafio com elas, delas se perderem no período expulsivo. A mulher nasceu de um parto normal, mas a mãe recebeu todas as intervenções, um parto muito medicalizado. Ela então abriu uma asma na gravidez que tinha tido lá na primeira infância. Eu lhe disse, quando vier a falta de ar, você tenta sentir a emoção, o que te traz naquele momento. Ela então voltou e me disse, eu passei uns dias passando muito mal, o meu marido viajou e eu acessei um abandono. Ela estava se sentindo um bebê abandonado. Minha mãe nem lembra mais de como eu nasci, ela comenta com Joyce. Era uma hack dos Estados Unidos que desovaram aqui e que as mulheres pariram apagadas. Segundo Joyce, esse bebê que nasce assim se sente abandonado. Esse bebê sente que foi abandonado no meio do caminho. O bebê acaba fazendo tudo sozinho. Geralmente são partos de fórceps. Ela comenta. Era uma menina. Ou então, Joyce nos coloca diante de histórias de luta e de resistência a supostos destinos familiares. Comenta que muitas mulheres chegam até ela não querendo repetir os partos de suas mães. Muitas querem uma cesárea, pois as mães foram maltratadas ao parir vaginalmente. Abre aspas, não quero que meus filhos nasçam como eu nasci. Mas, na narrativa da própria Joyce, temos também a perspectiva das mães dessas mulheres. Conta Joyce, eu tenho muitas comadres com o primeiro filho de cesárea. Dizem elas, fui enganada e não quero isso de novo. Mas suas mães deram à luz de parto normal, por isso as mães recomendam uma cesárea para que as filhas não sofram como elas. Por fim, quando lhe pergunto se existem diferenças entre gestar e parir uma menina, Joyce, do seu duplo lugar de pertencimento como mãe de menina e parteira, assim me responde. Olha, a gestação de menina é diferente. Eu sonhava com um grande buraco. Quem come quem? A gravidez da minha primeira filha me abriu para o ser mulher mesmo, para o papel da mulher. A gravidez de menina nos coloca assim um pouco como no espelho. Como é que eu vou ser mãe dessa menina? Eu e minha mãe. A gravidez de menina nos coloca no espelho poderia nos remeter a uma ideia de igualdade e de horizontalidade, ainda que entre gerações diversas. Enquanto abre aspas, o grande buraco em que não sabemos quem come quem, fecha aspas, pode nos colocar diante da inexistência da precedência. Ambas as imagens sugerem a complexidade da relação mãe e filha para uma igualdade, mas também para um encapsulamento. Parentesco e família, tramas de linhas entre mães e filhas? Janet Kasten, tomando de saída o artigo O que o parentesco não é, do antropólogo americano Marshall Sahlins, de 2013, investe em leituras do parentesco para além da clássica separação consanguinidade/afinidade. Sahlins, nesse texto, explora a noção de, abre aspas, a mutualidade do ser, e com isso apresenta tendências inclusivas de parentesco que passam a aparecer pela alimentação, a terra, procriação, memória, emoção e experiência. Kasten se interessa mais especificamente pela ação do tempo sobre o parentesco e a tessitura das relações familiares. E esse é justamente o ponto que aqui muito me interessa, o tempo. Em meu caso, as gerações, o decorrer das experiências maternas e aquilo que as moldam em seus tempos, mas também em seus entretempos, e assim na intergeracionalidade. Para ela, há que se observar, abre aspas, os processos de dissolução ou espessamento das relacionalidades ao longo das temporalidades. Entre eles, a antropóloga menciona, por exemplo, mudanças de residência, regras de casamento, distanciamento físico entre filhos e pais, mortes, promessas e vinganças, para citar alguns. Eu aqui mencionaria tornar-se mãe, ter filhos, experimentar uma gestação e um parto e aleitar uma criança.
todas experiências ainda femininas que gravitam a vida social das mulheres de uma mesma família, mas que podem operar como transformadoras das relacionalidades, tanto espessando-as quanto diluindo-as, ao depender do caso interno. O interessante é que, pensando assim, o tempo ao redor das ideias de parentesco e família deixa de ser o do passado e das memórias, para ser um tempo incognoscível, como bem pontua Casten. Ou seja, o tempo do futuro, aquele que não se sabe o que será. Casten acredita que a temporalidade explica as gradações e acumulações do parentesco. E nesse eixo, as próprias substâncias que tão classicamente dão o tom ao parentesco, no caso mais notável, o sangue, também se transformam e passam a ser fotografias, cartas, cartões de Natal e genealogias. Ou seja, a materialidade do parentesco também se vê mais fluida, aberta e, em minha compreensão, torna-se, nas linhas de Ingold, também um organismo vivo, um sistema em aberto e um emaranhado de linhas de vida. Vou fazer uma citação da própria Casten. O parentesco também, e de forma fundamental, provê um reino imaginativo para pensar, parcialmente em termos éticos, mas também de forma mais especulativa sobre quem somos nós e o que podemos ser no futuro. Sobre nossas conexões no presente, assim como as gerações do passado e com os ainda não nascidos. Nos tornamos crianças de nossas crianças, filhos de nossos filhos. E ficamos velhos e jovens ao mesmo tempo, como diz a epígrafe de Salins. Dessa forma, a temporalidade é uma parte crucial da potencialidade imaginativa do parentesco. Também sugeri que temporalidade e outras qualidades abstratas ou inefáveis do parentesco podem se prestar ao mais imediato e serem pensadas através de sua aderência com o menos abstrato e ao mais material. Coisas que aqui chamei de substância. Tais substâncias materiais, em outras palavras, ajudam a ativar os saltos imaginativos que a mutualidade do ser compreende, nos permitindo pensar sobre espessamento e diluição do parentesco através do tempo e do espaço. As substâncias permitem, por um lado, conexões entre processos corporais e pessoas, mas, por outro, entre diferentes temporalidades que são vitais ao encompassamento e entrelaçamento do parentesco na vida cotidiana. Casten, 2014. Partir de tais premissas significa assumir seriamente o lugar da experiência e das emoções, da intuição e da memória na descrição do parentesco. É pensar antes como o parentesco se faz do que no que ele consiste a priori. E é ainda, a meu ver, radicalizar a percepção de que o parentesco é parte da criação das histórias maiores e também das histórias mais pessoais. Assim, novamente Casten, idiomas de laços sociais podem ser mobilizados para reduzir ou substituir ou reforçar os laços biológicos. Irmãs ou mães e filhas podem se tornar próximas, que são melhores amigas, mas na ausência de laços de parentesco, ou às vezes em contraste a eles, amigas também podem ser pensadas como irmãs. Diante disso, a minha tendência é perceber as trajetórias de maternagem das mulheres com as quais tenho dialogado como linhas de vida, posto que abertas e atravessadas pelas relações com outras mulheres de sua família, mas de outras gerações. Mas também por processos da vida social que informam moralidades maternas e lugares de existência femininos ao longo dos tempos, como bem pontuam os estudos de Dagmar Meia e Miriam Lins de Barros no Brasil. Linhas de vidas essas que se encontram nas malhas pensadas por Ingold, sistemas abertos de leitura e de compreensão do mundo, amparados de antemão na noção de relacionalidade. Ideia com a qual, inclusive, importa ressaltar, Casten também descreve o parentesco. Se as malhas nos ajudam a refletir sobre a vida social, as linhas que as compõem se comunicam por contatos e encontros. A palavra contato tem por etimologia a ideia de relação de contiguidade entre dois ou mais corpos. Ou 2, ato ou efeito de contactar, toque. O contato, portanto, aos meus olhos não significa permanência, mas nos remete muito mais ao movimento e assim a uma abertura dos sistemas,
que tornariam o parentesco também um organismo vivo. Nas histórias de relações entre mães e filhas, estive entre a contiguidade de 2 ou mais corpos, por meio da memória, das corporalidades e das emoções, enquanto linhas foram articuladas pelo contato e tornaram-se compreensíveis somente a partir desses encontros, que para Casten poderiam ser as temporalidades que espessam e diluem o parentesco. No caso de campo, aqui tomado como costura do meu argumento, tratou-se coincidentemente de mulheres de uma mesma linguagem sanguínea, mas outras tantas escutadas por mim teceram o parentesco pelo social. E mesmo entre as que tomaram o sangue como elo, vimos que o próprio sangue, enquanto substância, é cotidianamente alterado pelos laços sociais que graduam o parentesco. Desta feita, o intuito aqui foi compreender as histórias de maternagem que compreendem gestação, parto, pós-parto e criação, juntas ou separadamente, como as conexões ou desconexões do parentesco e pertença familiar, mas que dizem das histórias de vida individuais e coletivas a um só tempo. Sendo assim, narrativas de pessoa, de mulheres de gerações diferentes, mas também do quanto a ideia de pessoa que delas fazemos e criamos carrega em si a relacionalidade. Assim sendo, uma geração de mulheres só pode ser compreendida a partir da outra. Elas se tornam indissociáveis, haja vista uma comunicar a outra em presenças e ausências. Estabelece-se assim o que Miriam Lins de Barros denominou de, abre aspas, efeito geracional, cujo intuito é descrever muito menos as gerações por um marcador histórico ou etário e pensá-lo num contínuo, em atravessamentos e contatos. As histórias de maternagem, então, seriam particulares, mas somente lidas a partir dos laços de parentesco e relacionalidade, desses contínuos que operam, inclusive, pelas rupturas, assim como também os próprios ideários de maternidade ao longo dos tempos. O tempo altera o parentesco e, ao fazê-lo, altera também as subjetividades e ideias de pessoa, tornando-as abertas e comunicadas, e talvez nunca isoladas. Diante disso, talvez nem faça sentido pensar no marcador de geração, mas sempre no de intergeracionalidade. No limite, partilho da perspectiva de que o parentesco contemporâneo precisa ser pensado antes como uma fabricação. Nessa esteira, as práticas de maternagem e as histórias que contam podem ser lidas como linhas de vida em malhas, como vasos comunicantes de mulheres diferentes atravessadas pelo tempo. Um tempo que também se constrói nos encontros e nos contatos. Cíntia Satti, uma antropóloga brasileira que estudou famílias periféricas e suas moralidades, salienta que o parentesco não é a mesma coisa que a família, e que há entre eles uma diferenciação importante. Ambos tratam de fatos da vida, o nascer, o casar, o morrer, segundo ela. Mas a família seria um grupo concreto, enquanto o parentesco uma abstração formal. Eu estou de acordo com sua ideia de que a família tem uma força moral, e isso me salta aos olhos a partir das relações entre as mulheres de gerações diferentes que tenho escutado. Noções de hierarquia, respeito e autoridade entre avós, mães e filhas. Mas ao partilhar das ideias de Casten e observar o que tenho vivido no campo, bem como dos últimos escritos de Sabrina Finamori, que pensa o parentesco no Brasil atual, tendo a me questionar se essa separação seria assim tão rígida. A primeira investe, como vimos, Casten investe, como vimos, numa acepção do parentesco como organismo vivo, aberto e fluido, o que não casaria com as noções de regras abstratas e formais. Por conta disso, ainda que de maneira muito provisória, tomo aqui família e parentesco com fronteiras mais tênues, mas ressalto que tal ideia será aprofundada em outros escritos provenientes dessa mesma pesquisa. Para nada concluir, as teias de aranha, os bordados e as linhas de maneira geral, como vimos no início desse texto, parecem compor as memórias e histórias de mulheres em muitos lugares e tempos. O tecer e o costurar contam com essa significação. Para iniciar esse texto, recuperei algumas dessas passagens mencionando uma artista brasileira e outra guatemalteca. Minha investida de campo, por enquanto, se deteve à escuta de mulheres brasileiras, mas esse trabalho pretende se estender comparativamente para outras sociedades latino-americanas muito em breve. Como serão as relações entre mães e filhas em outros lugares das Américas?
Quais serão os olhares para a maternagem e para o cuidado? De que forma os seus corpos, memórias e histórias se conjugam? Formam malhas e tramas? Os estudos geracionais de mulheres de uma mesma família não são uma particularidade brasileira. Se aqui assistimos a um boom dos trabalhos desse cunho nos anos de 1980, sobretudo numa antropologia carioca, pelas mãos de Miriam Lins de Barro e Maria Isabel Mendes de Almeida, no Uruguai, ao longo da década de 1990, como pontua a socióloga Rosário Aguirre, também as pesquisas sobre o cuidado, a partir de uma sociologia de gênero, se adensaram e hoje representam um sólido campo de dados e teorias sobre o assunto nas Américas. Karina Battiniani e outras duas autoras, junto de outras duas sociólogas, também uruguaias, recentemente publicaram um artigo, Cuidados Infantiles y Trabajo Remunerado en 3 generaciones de mujeres madres de Montevideo, los recorridos de las desigualdades de gênero. Esse trabalho traz à tona, de maneira bastante tipológica, os lugares e as moralidades maternas que informaram as práticas de mulheres que foram mães no Uruguai nos anos de 1950, depois de mulheres que se tornaram mães nos anos de 1970, chamada de Generación Bisagra, e, por último, o grupo de mães dos anos 2000. As autoras exploram a presença da culpa, a possibilidade do trabalho fora de casa, o ideal familista presente na sociedade uruguaia, a presença do Estado, o recente Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que despontou em 2010, e assim diferenciam uma geração de mulheres da outra. As práticas de maternagem vêm por esse prisma informadas por ideários sociais, presença do Estado, relações de gênero e mundo do trabalho. Mas certamente estou convencida pelas relações intergeracionais. Um ponto a que pouco se detém, mas no qual eu pretendo me concentrar. Afinal, como bem salienta Casten, o parentesco não nos diz somente das histórias coletivas, mas também das individuais, como podemos notar na narrativa de Joyce e de tantas outras mulheres que escutei durante esses tempos pandêmicos. E é isso, gente. Você concluiu, Rosa? Concluí. A gente está aqui dando as palminhas virtuais do Teams. Agradecemos muitíssimo a sua apresentação, uma apresentação extremamente rica de referências, de imagens, de análises, um trabalho que está em andamento, mas que já tem toda a cara de ser uma síntese já bem amadurecida e refletida. Eu tenho certeza que teremos contribuições muito boas aqui do nosso público. Eu convido a cada uma, se quiserem fazer a pergunta pelo chat, ou abrir o microfone, ou se inscrever, eu vou fazendo o controle aqui para a gente não atropelar a palavra de ninguém. E como eu tenho esse papel de moderador, eu deixo para falar no final, que senão eu fico falando aqui no lugar dos outros. Cristian, eu não estou conseguindo levantar a mão, mas eu queria levantar a mão. Mas já levantou, então vamos lá, Elaine. Bom, Rosa, adorei te ouvir, adorei, enfim, lindas imagens que você trouxe. Acho que ainda tem muitas conexões aí para você explorar, muito interessante. Mas eu queria te fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta, é um comentário, né? Porque quando você fala das gerações entre as mulheres, mãe, filha, avó, eu fiquei pensando se nessas... eu fiquei pensando duas coisas. Um pouco como que essa rede de mulheres foram se constituindo, né, dentro da tua pesquisa, já que você falou que ela se ampliou em termos de espaço, em termos de diferenças sociais, etc. E aí eu fiquei me perguntando se nessas mulheres, nessas relações intergeracionais, se há mulheres que não tiveram filhos e que nem por isso deixam de interagir nessa questão, né? Seja da maternagem, seja da ideia de construção do parentesco. Então, não sei se você
chegou nessa questão, se ela é pertinente, mas é algo que eu fiquei o tempo todo imaginando, né? Porque não necessariamente todas as mulheres vão viver uma maternagem no sentido, inclusive mesmo vivendo a maternagem, pode ter adoção, não necessariamente viver o parto, mas pode ter mulheres que não tiveram filhos por N razões. Aí eu fiquei me perguntando a relação e a incorporação dessas mulheres na tua reflexão. É isso. Obrigada, Rosa. Obrigado, Elaine. Vou apenas perguntar se a gente tem mais alguma pergunta ou comentário antes de devolver a palavra à Rosa. Oi, Elizabeth, por favor. Rosa, é empolgante te ouvir, é difícil de te acompanhar nessa tessitura que você constrói de conceitos, daquele construção mais ampla de parentesco e antropologia, e te juro que eu me esforcei, mas tive uma dificuldade enorme de acompanhar a malha, né, para utilizar suas metáforas, desses conceitos que você está trabalhando, porque são conceitos densos e muito amplos, e muito caros à antropologia, principalmente, né? Então, veja, não é um comentário, não é uma pergunta, é mais um comentário, até para você me corrigir se eu não compreendi direito sua explanação. Claro, comecei muito empolgada pelo título da sua apresentação. Maternagem já estava bem demarcada, né? Então, me interessei muito de como você faz essa ponte maternagem, parentesco, família, e você já demarca as tensões conceituais, teóricas, dessas duas grandes compreensões ou abstrações sobre parentesco e família. Me parece muito relevante essa questão em contexto de conservadorismo e de família, né, que se torna um argumento político e excludente. Então, aí já fiquei com algumas ideias de como tecer esse argumento conceitual com o contexto de crescimento conservador em nosso continente. Essa é uma questão, mas ainda trilhando, tentando te acompanhar no argumento teórico, essa discussão vai para a corporeidade, então não há como desvencilhar, e acredito que aí meu comentário encontra na pergunta de Elaine um asidero melhor. Então, maternagem e corpo. Maternagem está ligada necessariamente à ideia de parir, ou está relacionada a um conceito de cuidados. Cuidado como a gente compreende hoje no século XXI, e mais nessa discussão feminista, né? E como eu estava muito entusiasmada com o início da sua fala e das imagens que nos foram apresentadas, né? Da costura, do tecido, dessa arte das mulheres, né? Mas já quase no encerramento, você disse que esse campo ele se tornou mais uma costura no argumento. E eu queria te provocar mais para pegar esse campo como uma construção conceitual e dar força a essa materialidade de se saber, né? Dessa prática que é transmitida entre gerações. Aí eu vou compartilhar logo em seguida um vídeo sobre uma mulher Mapuche, que eu acho que pode servir, porque ela vai relatar as tensões, né, dessa transmissão desse saber, uma relativa recusa, e mais para frente ela acaba aceitando e se torna um ofício dela, né? Então, mas foi passado da avó para a mãe, e esse relato que você também nos colocou aqui claramente. Rosa, muito legal te ouvir, muito, muito legal. Parabéns pela sua pesquisa.
Muito bom, obrigado, Elizabeth. Rosa, você prefere responder a essas duas primeiras colocações, perguntas, e depois eu faço meu comentário, ou já incluo meu comentário agora? Não, acho que eu prefiro responder primeiro, Christian, se você não se incomodar, aí depois você Nem um pergunta, pode pouco. ser? Claro, pode sim, por favor. Tá. Porque eu acho que são questões que ajudam muito agora eu falar da pesquisa, né? Eu não quis ficar fazendo um preâmbulo, porque senão só eu ia ficar falando até então, eu queria ouvir as reações. Gente, como acho que, né, ficou assim, explanado, o objetivo, o coração dessa pesquisa é pensar sobre a relação de mães e filhas, tá? Essa tem sido a minha inquietação mais recente, né? Eu venho de uma trajetória de investigações, primeiro sobre partos, e acho que há uns 5 anos eu tenho me concentrado muito mais no debate sobre maternagens, movimentos de mães, pressão perante estados. E aí veio essa coisa da relação das mães e das filhas, que na verdade já estava posta no meu campo desde o doutorado, quando o meu olhar era para as experiências de parto. Então, assim, o peso da mãe na hora do parto, o peso da experiência de gestação da mãe na gestação daquela mulher. Só que isso sempre ficou como algo que eu queria investigar, mas que não cabia no momento do doutorado, eu não tinha pena, e que agora, no momento do pós-doutorado, eu falei, bom, eu vou aproveitar e vou dar vazão àquilo que eu queria investigar lá atrás. Porque para mim era muito curioso, essa mãe ela ficava ou como um fantasma, no sentido de amaldiçoar essa experiência, ou ela ficava como uma grande referência. E aí o que eu identificava era que, ao uma mulher se tornar mãe, existe um processo, existe uma alteração, obviamente, nesses papéis, nessas relações familiares, que ou implica em um adensamento, e aí a casting para mim é um presente, que é as mães e filhas se aproximam, ou em rupturas e dissoluções. Então eu queria muito olhar para isso, e a pesquisa se movimenta por isso. Então, um pouco respondendo Elaine, eu já parti da experiência de maternagem como o núcleo a partir do qual eu ia pensar essas comparações, né? Então, assim, a experiência do maternar, ela ficou para mim como, digamos, a possibilidade da comparação geracional. Então, eu ouço as mulheres de diferentes gerações falando sobre como foi gestar, parir, aleitar, qual era a visão que se tinha de mãe no período dela, se ela foi uma mãe que ficou dentro de casa ou se ela saiu para trabalhar. Então, a experiência da maternagem, ela funcionou como uma mola propulsora para eu olhar para esses universos femininos que são trabalhados, por exemplo, como nesses trabalhos da Karina Battiani, que é a uruguaia que ultimamente tem estado às voltas, né, com o boom dos estudos sobre o cuidado nas Américas, né, ou na linha editorial da Claxo, por exemplo. Então, eu não dialoguei com mulheres, com as filhas que não tiveram filhos. Eu dialoguei com as filhas que tiveram filhas e que viram e que queriam falar comigo, queriam conversar sobre a experiência, sobre como tornar-se mãe alterou a relação familiar com a sua mãe, com a sua avó, uma memória feminina das suas famílias, seja uma memória materna, da linhagem materna ou paterna, tá? Como é que eu cheguei nessas mulheres, né, metodologicamente? Eu lancei uma chamada para grupos nos quais eu já me vi inserida pela minha própria trajetória de campo, e aí, mais uma vez, para minha surpresa, assim, eu lancei um convite por e-mail, por mensagem de WhatsApp, e aí eu comecei a receber uma enxurrada de mensagens, mas uma enxurrada mesmo, que é digna de um aprofundamento teórico e metodológico, que eu vou fazer isso. Do Brasil inteiro, eu vi o DDD das mulheres me enviando mensagem falando, eu quero conversar com você, eu quero conversar com você. Então, tinha uma ânsia de falar sobre o processo de transformação dessas relações, seja no sentido de uma aproximação, de memórias, de transmissão de experiências físicas, de culturas, de tentativa de resistência à manutenção de determinados padrões. Então, eu me vi imersa em mulheres de diferentes estados do Brasil e contextos sociais. É claro que a pesquisa, por conta da veia digital, eu não consegui chegar como eu quero chegar nas mulheres de camadas populares.
que daí é uma outra leitura, né, dos processos de maternagem, como é que essas redes se tecem, quem ajuda, quem oferece o cuidado, quem partilha, como é que isso né, como é que tudo isso é vivenciado. Mas mesmo assim eu consegui chegar a algumas dessas mulheres, que foi a singularização que eu fiz, que foram com elas, foi trocas de mensagens. Então, de fato, a pesquisa não contorna como fica ou como ficaram as relações de parentesco, por exemplo, entre as mães e as filhas que não quiseram ser mães. Porque o pai, digamos assim, das experiências, tá? Porque olhar para as práticas de maternagem me permite também tematizar a influência das ideologias maternas, da presença de um estado de bem-estar social, do quanto que o Estado neoliberal altera esses desenhos, que aí é um outro eixo da investigação que também está em desenvolvimento. Então, eu não olhei, né, para isso. Olhei, sim, para experiências de adoção, e no texto eu tentei trabalhar aqui essas experiências de gestação, parto, pós-parto e amamentação, elas não necessariamente vieram numa sequência, não vieram necessariamente atreladas umas às outras, né? Elas podem ser cindidas. Filhas que aleitaram, mães que não aleitaram, diferentes tipos de parto. Tem uma situação específica de uma situação de adoção, que eu ainda não trabalhei em nenhum artigo, mas espero conseguir trabalhar. Então, as relações, elas foram sendo construídas, as relações de quem chegava para mim, pelas próprias filhas. Eu me vi em situações assim, que as filhas diziam, eu quero que você converse com minha mãe. E aí a filha me levava para a mãe. De filhas e mães que não quiseram ser escutadas conjuntamente, outras que sim. Enfim, eu fui muito pela própria construção da narrativa das filhas. Eu parti dessa geração mais contemporânea, que é uma geração que metodologicamente eu tenho mais acesso, e elas me levaram para as outras gerações de mulheres. E que num artigo que está aí para sair em breve, eu narro, por exemplo, a primeira vez que eu abro a tela do computador e me deparo com uma mulher de 70 anos. O impacto para mim, porque eu venho de uma toada de fazer investigação de campo com mulheres da minha idade, digamos assim. Então, um estranhamento de conversar sobre parto, gestação, pós-parto, maternagem, a partir da memória de uma mulher que não é da minha geração, que vem com um aporte, uma bagagem outra, né, do que forma essas relações. Então, foi por aí. As sogras, que eu vi que a Elizabeth colocou aqui uma menção, não estou conseguindo ler o chat, gente, eu já leio. Elas apareceram super, têm aparecido super na investigação. As sogras como... é um outro debate também que eu faço sobre a figura da mãe carinhosa, como aquela que aporta o carinho, aquela que também transmite as suas experiências. O caso da Joyce, por exemplo, tem as duas avós, né? A avó materna e a avó paterna. E tem a sogra também, que aparece como aquela que, em tese, vem para substituir a figura materna, mas que não substitui, que daí elas se desentendem. Então, eu fui me movimentando muito por aí, mas não cheguei, por exemplo, em relatos dessas mães me contando de diferenças específicas delas com as suas filhas que não tiveram filhos, né? Eu já volto para o chat para ver se eu estou te devendo alguma coisa. Elizabeth, maternagem. Práticas de maternagem não está nada atrelado à experiência física da maternidade. É o avesso. A ideia de prática da maternagem, ela advém, né, de um conceito que essa antropóloga canadense, a Michelle Walks, ela pautou isso a partir dos anos... da primeira década dos anos 2000. Ela tem um livro que se chama Antropologia da Maternagem, onde ela descola o ato de maternar do corpo e do biológico, onde ela vai atrelar a maternagem a um ato, a uma prática, a uma ação, descentralizando, inclusive, da figura materna, né? E aí eu vou por essa prática, eu importo, digamos assim, esse conceito como uma inspiração para pensar o maternar como processo, e como processo que é diferente ao longo do tempo e ao longo dessas gerações de mulheres, né? Porque é que não cabe tudo aqui, né, gente? Mas essas investidas da Miriam Lins de Barros e da própria Karina Battiani, elas vão mostrando como a moralidade do que é ser uma boa mãe
ela é muito diversa ao longo do tempo e do espaço. O que diz o que é ser isso, os especialistas que entram em jogo. Então, o maternagem aqui vem propositadamente enquanto ação, enquanto o ato de maternar como verbo, assim, como ação, descolado de uma experiência corporal. Até agora, nesse momento, eu ainda tenho me movimentado, salvo um caso de adoção, por mulheres que contaram com a experiência do gestar, do parir, né? Não necessariamente do aleitar, mas acho que por uma entrada metodológica mesmo de como o campo foi se desenvolvendo, tá? As duas artistas, eu ando numa toada, já tem um tempinho, você sabe disso, que a gente esteve no projeto juntas, sobre as mulheres latinas que fazem arte, de pensar muito, meu pensamento se move muito pela arte, também pelo que a arte pode me aportar em termos de reflexão, de conexões com aquilo que eu tenho visto no campo, com o que eu escuto das narrativas. E o tecer e a arte, ela entrou aqui como uma chave de interpretação para isso que começou a aparecer. Me vinha muito essa coisa das linhagens, das memórias. As mulheres me falavam, na linha da minha mãe ou na linha do meu pai, elas iam me dando essas brechas de linhas e eu ficava com isso, linhas, tramas, encontros, continuidade, contiguidade, né? Porque afinal de contas, em muitas situações são corpos que contiveram outros corpos, mas que depois do nascimento se romperam. Então, eu ficava estou muito mobilizada pela ideia de linhas, do tecer, e esse texto do Litt, né, que é um texto que está nesse aqui, o Repensando a Antropologia, que no fim, né, é um clássico, mas só chegou para mim, só fui ler, quando ele vai fazer uma discussão sobre a ideia de tempo cronológico, foi ele que me deu essa pista para pensar o TA, o tempo, e como que o TA e o tempo estava por ele sendo problematizado como um contínuo, né? Ele rompe com essa ideia, ele vai dizer que o tempo é um contínuo, que o começar e o findar, esse é o nosso contínuo, né? Então, quando o Litt chega para mim, foi uma super inspiração para pensar linhas, o TA, o tecer, ele que recupera a ideia da Penélope, né, tecendo e desfazendo. Então, assim, é morte e vida o tempo inteiro, é algo que não se separa. Que para mim era uma grande chave para pensar o que aquelas mulheres estavam me dizendo, porque enquanto eu as ouvia, por exemplo, as histórias das filhas só se tornavam compreensíveis para mim e para elas mesmas a partir do momento em que elas acionavam as histórias das suas mães e das suas avós. Então, assim, era uma continuidade. Eu estava ouvindo uma mulher que é mãe nos anos 2000, mas para falar dessa maternagem hoje, das experiências dela, ela estava o tempo inteiro ancorando a narrativa dela em gerações anteriores. Então, eu senti essa continuidade, e aí eu me lembro que quando eu cheguei na UFPB, ainda quando era presencial, uma doutoranda me perguntou, mas o que você está entendendo por geração, né? E eu saí daquele encontro tão atravessada com essa ideia, mas como assim? Geração é geração. E isso foi, de novo, um motor para eu pensar a categoria de geração e o quanto, né? Não está fechado isso para mim ainda, eu quero investir nisso também. Não faz sentido, nesse meu contexto, eu pensar em geração. Faz muito mais sentido eu pensar em intergeracionalidade. Faz muito sentido eu pensar num efeito geracional, em narrativas que conectam mulheres. E daí as linhas, a costura, as linhas de vida, as malhas. E a arte, ela é repleta de representações nesse campo. E, curiosamente, olha o título da sequência da Dalgisa Campos. Desatadoras. São duas mulheres ali puxando linhas, né? Então, assim, quem são essas mulheres que estão desatando ou costurando coisas, né? E a sequência da Olócio a semente sagrada, então, que me remetia a uma origem de algo, e a outra também faz uma menção a uma origem, entre muitas aspas, mas, assim, o dia e a noite e a invasão, né, de um território. Então, eu me vi muito mobilizada por essas num sentido subversivo. E aí, por fim, eu só queria, né, colocar uma coisa, a ideia de família, né, e uma leitura conservadora de família. Eu acho, Elizabeth, eu super entendo
você está colocando, mas a minha ideia é ir um pouco na contracorrente dessa noção de família. Se a gente pega estudos que valorizam ou valorizaram o discurso do doméstico enquanto um discurso a ser ouvido e valorizado tanto quanto o discurso que acontece fora de casa, são as mulheres falando, são as mulheres narrando suas histórias, são elas contando das suas experiências e são elas tecendo os seus parentescos, né? Ou os seus desenhos de família. A gente sabe muito pouco ainda sobre o que acontece dentro das casas, como as mulheres dão à luz, como elas cuidam dos seus filhos, como elas amamentaram, isso tudo é muito abafado. Então, quando eu olho para esse campo e penso que o que me interessa são essas narrativas de dentro da casa, eu vejo que há possibilidade de outros desenhos da ideia, inclusive, que a gente tem de família, porque são as mulheres protagonizando esses processos de narrativa. E aí, não vou negar, a gente tem que assumir quem nos inspira. Eu me inspiro muito, por exemplo, nos trabalhos da Benadás, quando ela vai recuperar as narrativas do doméstico, das mulheres envolvidas, né, em todo o processo que foi a partição na Índia. E como ela valoriza essa dimensão do ordinário. É o ordinário que interessa, e não aquilo que é o extraordinário, né? É o ordinário, o cotidiano. Então, é aí um pouco também que eu costumeiramente gosto de colocar minha mão e pensar, né? Então, eu fiquei pensando, fico pensando a família também por esse olhar, pela narrativa feminina, pelo que estão contando as mulheres, como é que se opera, como é que se vai se desenhando. E aí é um pouco isso. E aí eu acho que as linhas de vida, as histórias, as linhagens, é que foram o campo, o que elas iam me dizendo é que iam me dando essas pistas. Linhas, elas me falavam muito de tramas, né? Porque daí história vem tramas. Elas falavam, e aí elas falavam muito de contato, por isso que eu fui pensar, mas o que é o contato? Como é que a gente poderia pensar esse contato? O que será que elas estão querendo me dizer? E aí tem esse imbróglio, que eu sei que é uma arapuca, que eu achei que fosse aí que a Elaine ia me perguntar. Quando eu vi a Elaine aqui, eu já pensei, acho que ela vai vir por aí, talvez o Christian venha por aí, que eu sei que é um imbróglio, mas que eu estou tateando, que é essa coisa do família / parentesco, né? Que são campos muito separados para muitos dentro da antropologia, e acredito que não só dentro da antropologia, mas nas ciências sociais como um todo, mas que a partir do que eu vejo em campo e do que tem me inspirado teoricamente, eu vejo que nesse eixo que eu tenho investido, pensar o parentesco formal, descolado, como uma regra, né, a lá o que a Cynthia Sade coloca, que eu super valoro, né, a gente foi educado, né, nesse paradigma. Quando eu olho para esses cenários, para mim, como é que eu posso dizer? Não me ajuda a equacionar o que o meu campo está dizendo, a pensar esse universo que essas mulheres estão me contando, em termos de transmissão geracional, em termos de transmissão intergeracional, que são essas paradas todas de mulheres que viveram partos muito semelhantes ao das suas mães, que não conseguiram amamentar, ou mães que estavam com dilatação total, aí as mulheres não nasciam e elas repetem esse padrão, menino sentado na barriga, que daí as filhas também têm menino sentado, ou situações às avessas, né? De tentativas de resistência. Eu não quero repetir aquele modelo de parto, meu filho não vai nascer de uma cesariana como eu nasci, e as implicações dessas resistências e dessas linhas de continuidade. Então, acho que falando isso, acho que fica um pouco mais próximo, assim, né, do campo, além do texto. Então, eu acho que o modo né, sobre cuidado num contexto brasileiro, que em outros contextos já tem sido passado há mais tempo, por conta da pandemia, sobre a posição de trabalho produtivo e reprodutivo, mas enfim, aí é um outro tema. Acho que é isso, gente. Agora eu vou ler o chat. Christian, você pode fazer o seu comentário, sua pergunta. Legal. Eu não sei se para as demais nós tivemos alguma interrupção na sua fala, Rosa. Foi bem pequena, deu para acompanhar, mas eu não sei se foi só para mim. Então eu vou ficar com o vídeo desligado
E vou ter o tempo basicamente para eu fazer um comentário, e depois eu vou pedir licença às 11h30, por aí eu vou ter que sair da sala, e Tá. peço a gentileza a Elizabeth ou Elaine para, quando terminar, encerrar a gravação. Aí depois eu faço a postagem lá na equipe da nossa linha de pesquisa, tá bem? Tá. Então, o meu comentário, Rosa, eu já falei que eu gostei muito da apresentação. Eu acho que a delimitação do seu campo, das pessoas com quem você está trabalhando, é excelente. Me remeteu muito à ideia de Lévi-Strauss do átomo de parentesco, né? Que é essa relação muito elementar entre mães e filhas, né? Como um universo de produção de significado sobre maternagem. A minha dúvida era justamente sobre esse termo que você já explicou na resposta à Elizabeth. Então, isso abriu espaço para eu falar o quanto eu acho que é poderoso essa pesquisa que você está realizando para falar de outras situações que talvez a gente possa perceber como mais disruptivas é a palavra que me vem, mas conflitivas, né? A sua apresentação me fez pensar, repensar o tempo todo a minha própria pesquisa de campo com os avacanoeiros, que eram uma família, basicamente, de uma avó com a sua irmã, uma tia-avó, portanto, a sua filha e a neta, né? E eu pude, no trabalho com elas, perceber o quanto essa relação segurava a vida de todas aquelas pessoas como um todo e remetia também ao tema de um parentesco metafórico, né, com outras pessoas, ou seja, como que se, através dessa relação, você, de fato, fabricava um novo tipo de parentesco, né, ou seja, como a agencialidade dessas relações tornavam isso que você está lembrando da colocação da Cíntia Sartre muito mais relativizável, né? Ou seja, o parentesco era muito mais estruturado do que estruturante, né? Para falar como outro autor que a gente lê também. Então, eu acho que é muito a calhar, né? A reflexão, a discussão que você está fazendo. E aí, a minha dica, né, é para, num primeiro sentido, para um público mais amplo e talvez não muito ligado à discussão mais específica que você está trazendo, é situar um pouco a ideia de maternagem em relação a uma outra ideia muito forte na teoria antropológica, que é de linhagem, né? Tá. Que também tem o prefixo linha presente, né? E a matrilinearidade, ou seja, são ideias muito pesadas que existem na nossa teoria de parentesco, mas que nos remete justamente ao parentesco que é produzido simbolicamente através dessa concepção de linhas e tramas, né? E ascendência e descendência, e aliança, né? Então, isso é uma discussão clássica, mas que mostra, mais uma vez, né, como, olhando do ponto de vista das agentes do parentesco, ele é muito menos uma regra abstrata e muito mais uma abstração em curso, né, em produção. E o outro texto eu vou colocar aqui. É o texto dessa autora, é uma antropóloga lá da Califórnia, Gay Becker. Ela escreveu esse livro que, para mim, sempre é um livro muito importante, em função do campo que eu tive que trabalhar, que se chama, né, Vidas Disruptivas, né, ou que sofreram uma interrupção. Então, como as pessoas criam sentido, significados num mundo caótico. E aí é um contraponto à sua apresentação, no sentido de lidar com aqueles casos em que essa relação de maternagem é interrompida, Uhum. né? É abruptamente interrompida. Então, vão ser histórias de aborto, vão ser histórias de doenças terminais, vai ser história de acidentes e catástrofes que, de certa maneira, rompem essas tramas, essas linhas, esses emaranhados e tensionam muito os sentidos que as pessoas vinham produzindo e dando sustentação à própria vida. Então, eu acho que é um texto que pode ser muito interessante
né, de contraponto a essa discussão. E, por último, te agradecer por trazer a obra dessas artistas que fazem a gente criar outras imagens de drama social, de trama social, através dessa performance, né? Ou seja, eu fiquei pensando aqui como seria explodir essa performance para uma escala mais ampla e que nos fizesse enxergar essas linhas, esses emaranhados, esses novelos, essas nebulosas, como você falou, na vida cotidiana, né? Ou seja, o que seria andar por aí e encontrar essas costuras acontecendo ao vivo, né? E não numa performance, mas a gente lembrar que as pessoas que a gente encontra na rua estão trazendo consigo essas performances no seu dia a dia, nas suas trajetórias. Eu acho que isso foi também outra imagem muito poderosa para a gente repensar a teoria social. Então, eu te agradeço muito, esses são os comentários, e vamos em frente com os nossos seminários. Obrigado. Se eu tiver que sair, eu passo a bola para os meus colegas aqui, para não deixar a peteca cair. Nossa, eu é que agradeço. Christian, só me diz uma coisa, você tem algo publicado sobre a história dessa avó, essa filha e essa neta, que eu possa ler? Não, infelizmente não. Assim, o que está na tese, eu nem sonhava em falar disso. Foi você que me abriu os olhos para dizer, nossa, tem uma coisa poderosa ali para ser pensada, para ser trazida. Ou seja, são mulheres sobreviventes de extermínio, Rosa. Tá. E assim, e a relação que elas mostraram para mim foi de uma força impressionante, ou seja, eu imaginava lidar com pessoas deprimidas, com pessoas que sofreram essa vida disruptiva de uma maneira brutal e lógico, não tive a sensibilidade etnográfica para pensar essa dimensão. Te agradeço por isso. Legal. Nossa, bacana demais ouvir, saber que também ecoa em outros contextos, né? Eu acho que é isso, gente. Quem mais? Elaine, não sei se a Elaine já saiu, mas eu super topo essa conversa. Rosa, bom, pouco que o Christian vai ter que sair também, Elaine parece que saiu, eu acho que podemos perguntar se mais alguém da plateia tem mais alguma pergunta? Qual que é o seu tempo estimado para ficar conosco? Não, eu acho que o Christian, ele previu até meio-dia, mas a gente não necessariamente tem que ir até aí, né? Eu acho que, vamos ver se alguém tem mais alguma questão, alguma colocação, se alguém tem alguma dúvida, quer saber mais sobre a investigação. Se não, aí a gente também pode ir concluindo, que é isso, acho que o diálogo ele segue, né, em outros momentos, em reuniões, processos de orientação, enfim, novas apresentações de resultados de pesquisa. Eu gostaria de fazer um comentário para trazer a plateia para nós, porque acabou sendo mais uma interação entre nós, professores da linha, professoras e Christian. E é justamente nessa dimensão de gênero que eu gostaria de pontuar a partir da nossa plateia. Um pouco antes, eu tinha verificado a participação e, maioritariamente, são pessoas com nome atribuído a mulheres. E apenas 2 pessoas, 3 com Christian, né? Além de Christian, 2 homens ou pessoas com nome atribuído a homem. E isso me deixou bastante empolgada, porque habitualmente em assuntos sobre maternagem, gênero, somos apenas mulheres nos encontros. Então, veja que muito interessante diz, aponta para a mudança nos interesses de pesquisa, que dois homens tinham se interessado em vir ouvir você. Queria fazer essa anotação, porque geralmente quando estamos apresentando não dá para ter essa ideia do que está acontecendo no chat, de quem é a plateia, a gente não dá conta de acompanhar todas essas dimensões. Quis fazer essa leitura para compartilhar contigo. Mas eu acho que também isso está se transformando, viu, Elizabeth? Porque olha só, eu estou vendo aqui agora, assim como na disciplina que eu estou oferecendo esse semestre, que é uma disciplina sobre cuidado, a gente tem vários homens ali, a gente tem inclusive estudantes, doutorandos do programa pesquisando especificamente sobre cuidado, né? Então eu acho que a gente, de fato, como você está colocando, a gente começa a ver uma ampliação desse cenário, do interesse de quem está pensando.
O Marcos saiu, mas o Marcos, que estava aqui, o Marcos Moreno, faz uma discussão sobre a espacialidade e as escalas de cuidado, né, no contexto da Nicarágua e Costa Rica, enfim. Acho que, então, são coisas para a gente tematizar. O Davidson, que está aqui, que também é um dos alunos dessa disciplina sobre cuidado, também vai fazer um debate nesse sentido, aproveitar essa discussão, mas num contexto indígena, né? Então, que bom, né? Nessa disciplina a gente vai até tematizar a ideia de cuidado como bem viver, como é que isso se encontra em outros contextos, como isso se desenha. E aí quem pensa, quem pratica, né? Quem inventa, cria, fabrica essa ideia do bem viver, como é que isso se estabelece nas relações. Acho que de fato a gente tem que descentrar, né? Tem que tirar de um corpo específico. Acho que a ideia de maternagem contribui para isso. Bom, acredito que nossa plateia ficou mais reflexiva. Como eu tinha dito no início, sua apresentação é densa, é muito empolgante e nos ajuda a ficar incomodadas com questões que até o momento não tínhamos ponderado, considerado. Então, novamente, muitíssimo obrigada pela generosidade, pelo tempo dedicado a preparar essa apresentação. Você, mãe, professora, nessas múltiplas funções, desafios, ter destinado esse tempo para nós é muito valioso. Fico muito, muito agradecida. Imagino que todo mundo aqui também. Então, te convidaria a fazer uma reflexão de encerramento. Não, eu só quero agradecer também, gente, a oportunidade. Acho que essas ocasiões são sempre boas para nos pedirem para sistematizar no papel tudo aquilo que a gente tem pensado, né? Então, para mim, foi um exercício bacana no sentido de organização. Vai, Christian, vai paternar tranquilo. Acho que é um esforço bacana. Eu estou vendo que muitos que estão aqui conosco, a gente tem se encontrado às terças-feiras. Acho que já tem aí um diálogo aberto, né, comigo, para a gente seguir trocando ideias, dicas. Eu estou super aberta, a Raquel, que tá em João Pessoa, mas a gente também tem um canal aberto para seguir na troca e agradecer a presença de todo mundo, né? Como eu falei, é uma pesquisa em andamento, gente, está aberta, mas que tem me suscitado muitas coisas assim em termos de reflexão que eu nem tinha imaginado. E pensando nessa coisa da arte, né? Eu acho que eu falei rapidinho, só queria encerrar isso pontuando, porque espero que a gente consiga retomar isso num outro momento, né, Elizabeth? Semestre passado, a gente coordenou retrasado. A gente coordenou um projeto de extensão que se chamava Mulheres Latinas que Fazem Arte. E aí a gente veio com diferentes expressões artísticas de mulheres, de cinema, artes plásticas, performance, e a gente tentava olhar para o que a arte nos conta, ou de que maneira ela descreve um pensamento social latino-americano feminino, produzido por mulheres, né? Porque eu tenho muito essa sensação e essa inquietação. Quando eu cheguei no departamento e fui oferecer uma disciplina que é optativa, que é pensamento social latino-americano, né? Na hora de pensar o programa, eu ficava, mas onde estão as mulheres? As mulheres que estão pensando, né? O que é essa latinidade, né? Onde é que elas estão? E eu fui me dando conta de que muitas delas, por vezes, estão na arte, seja na literatura, por meio de performance, por meio de pintura, da música, da poesia. E desde então, a arte é para mim um campo pulsante. Assim, quem tiver interesse de ver o que a gente fez, como é que o projeto de extensão se movimentou, como foram os nossos encontros, isso tudo está registrado no ambiente do DEX, né, do Decanato de Extensão da UNB. Ficou tudo lá registrado, tem um Instagram do projeto, e a gente, né, eu espero em outro momento a gente recuperar isso, e no sentido, inclusive, de movimentar o ELA, né, o Programa de Pós-Graduação e Estudos Comparados, para olhar para a arte, pensar e sentir, e depois sentir e refletir ao mesmo tempo, né, num híbrido sobre esses contextos femininos, latino-americanos, experiências de vida. E é isso.
Querida, eu acho que agora, assim, a coisa da gravação que o Christian pediu, se for, você encerra e aí fica registrado? Sim, ok. Só já que você tocou no projeto que desenvolvimos, né? Se bem as informações estão no DES que patrocinou, né? Foi um projeto patrocinado pelo Decanato de Extensão, também está no blog do nosso grupo, um grupo que é acolhido pela. E coloquei aqui também para facilitar o acesso ao que foi o registro dessa atividade. Acredito que justamente essa disciplina sobre pensamento latino-americano, que tem duas versões, pensamento 1 e pensamento 2, é o que fez essa aproximação entre nós, Elaine, Délia, Rosa e eu, porque tínhamos esse incômodo diante de uma compreensão maioritária de esse pensamento ser ancorado em contribuições masculinas. E assim como a Rosa se incomodou, eu também. Um semestre depois, Rosa tinha ofertado, acho que pensamento 1, eu, um semestre depois, ofertei pensamento 2. Recentemente, ofertei pensamento 1, mas nessa chave de trazer a autoria das mulheres latino-americanas. Como as mulheres se colocam no cânone, que é hegemonicamente masculino. Então, há também um registro aí de um trabalho que vem sendo feito, né, a partir das nossas próprias inquietações de pesquisas anteriores. Então, muito bom que acaba, né, dando um fecho e uma preocupação que é compartilhada por várias pessoas aqui da nossa linha de pesquisa. Então, vai se criando um traço, né, desse incômodo que não é de uma pessoa, que é compartilhado. Então, muito bom, Rosa, que você teve essa lembrança. Agradeço a todas. É muito difícil aqui, pelas boletinhas, né, saber quem está presente. Raquel, querida, me acompanhou. Essa foi uma disciplina Pensamento 2 que eu pertenço em companhia de Elaine e Délia. E Raquel estava conosco nessa disciplina, então sei quem é Raquel, sua preocupação com a maternidade. Que bom que você contou que ela estava aqui, saber que nos acompanha, ainda que distante geograficamente. Então, se não houver mais comentários, eu peço licença, agradeço a todos pela companhia na manhã de hoje e até a próxima oportunidade. Abraço. Tá. Vou parar a gravação. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau, pessoal.